quando o inimaginável aconteceu no dormitório universitário. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Recentemente, comecei minha jornada na faculdade e, como qualquer pessoa, estava cheia de expectativas e ansiedades. Eu me mudei para o dormitório universitário com a ajuda dos meus pais e do meu irmão, que ficaram comigo durante todo o processo de mudança. O prédio onde eu ficaria era moderno e novo, um lugar bastante bonito, cheio de decorações modernas e amplas. Não demorou muito para que eu me acostumasse com a ideia de estar finalmente começando uma nova etapa na minha vida, longe da casa dos meus pais. O dormitório era composto por quartos individuais, cada um com um banheiro privativo, o que foi um grande alívio. Eu nunca imaginei que dividir banheiros poderia ser tão incômodo, então a ideia de ter meu próprio espaço me deixou bem mais confortável. Além disso, compartilhávamos a cozinha e uma área comum, com sofás e uma TV, com outros 7 estudantes. Quando conheci todos os meus colegas de dormitório, percebi que todos estavam igualmente nervosos com a mudança. Isso me tranquilizou um pouco, pois parecia que não só eu estava passando por aquele grande momento de adaptação. Logo, percebi que entre os 7 outros estudantes do meu andar, éramos 5 meninas e 3 meninos. Um deles, que vou chamar de Chris, se destacou entre todos. Ele se mostrou muito interessado em mim e em outra colega, a Trish, já que ambas éramos asiáticas. Ele tentava nos impressionar com seu limitado conhecimento de japonês e com sua enorme paixão por anime e videogames. Embora eu fosse originária da Bay Area e tivesse alguma conexão com a cultura japonesa, nunca fui a pessoa mais entusiasta nesse aspecto. Minha família não era muito envolvida com esses detalhes da cultura. Mesmo sendo asiática, eu não me sentia particularmente conectada com tudo aquilo. Ao longo da primeira semana, Chris parecia estar mais focado em Trish do que em mim. Isso se deve ao fato de que Trish tinha um namorado de longa data, o que acabou afastando o interesse dele por ela. Eu, por outro lado, não tinha namorado e estava aberta para fazer novas amizades, então comecei a socializar com os outros, mas não percebia o quão obcecado Chris estava se tornando. Uma noite, um grupo de estudantes do meu dormitório foi a uma festa em um andar diferente. Claro, Chris apareceu. Durante a festa, percebi que ele começou a seguir-me por onde eu ia. Era uma sensação estranha, quase como se ele estivesse sempre por perto, observando cada movimento meu. Conversei com ele brevemente, mas logo me afastei, já que ele parecia mais interessado em me vigiar do que em realmente interagir. Depois da festa, fui até o dormitório com outra colega que não estava se sentindo bem. Chris, que havia nos seguido até lá, decidiu se convidar para caminhar conosco. Durante o caminho, ele começou a fazer perguntas estranhas, como se meus pais só permitissem que eu namorasse meninos asiáticos. Isso me incomodou bastante, mas eu tentei ignorar, embora o comportamento dele já estivesse começando a me preocupar. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. A situação piorou nos dias seguintes. Cada vez que eu ia à cozinha ou à área comum, lá estava Chris, como se estivesse me esperando. Quando ele não estava nas aulas, ele aparecia em todos os lugares que eu estava. Comecei a me sentir vigiada. Com o tempo, a sensação de desconforto aumentou, e as coisas começaram a tomar proporções ainda mais estranhas. Em uma dessas vezes, eu fui até a cozinha para pegar algo na geladeira. Enquanto esperava a comida esquentar, Chris começou a conversar comigo de forma casual, o que inicialmente parecia normal. No entanto, logo depois, ele desapareceu da cozinha. Quando voltei para o meu quarto, para minha surpresa, ele estava lá, parado, olhando ao redor e elogiando o meu quarto. Eu fiquei furiosa e mandei que ele saísse. Ele apenas riu e foi embora, mas eu estava sem palavras, realmente assustada com a ousadia dele. Com o passar do tempo, comecei a encontrar poemas deixados à porta do meu quarto. Eles eram claramente de Chris. Quando contei a Trish, ela e outras meninas tentaram confrontá-lo, mas ele negou qualquer envolvimento. No entanto, os poemas continuaram a aparecer, e o conteúdo deles estava ficando cada vez mais perturbador. Além disso,
Ele começou a contar para outras pessoas que havia falado com seus pais sobre mim, e que seu pai havia dito que seríamos um ótimo casal. Ele até mencionou ter fotos minhas em seu celular, fotos que eu nunca autorizei. Isso foi o suficiente para me fazer sentir, não apenas desconfortável, mas invadida. Numa tarde, depois de uma conversa com um colega de classe em um café, onde discutíamos sobre as leituras e onde comprar os livros mais baratos, Chris apareceu e me questionou sobre quem era o rapaz com quem eu estava. Quando respondi que não era da conta dele, ele ficou visivelmente irritado e saiu do local. Mais tarde, alguém me contou que ele estava andando pela área perto do meu quarto, aparentemente esperando para me confrontar. Eu não sabia mais o que fazer. Parecia que ele estava me perseguindo. Eu estava começando a me sentir realmente insegura. Minha casa, que deveria ser um lugar de descanso e paz, estava se tornando uma prisão. Fiquei com medo de sair do meu quarto, e a ideia de encontrar Chris em qualquer lugar do dormitório me deixava ansiosa. Eu não sabia mais se ele entenderia que seus comportamentos não eram apenas desconfortáveis, mas abusivos. Comecei a me perguntar se isso iria se tornar um problema maior ou se ele algum dia entenderia que eu não estava interessada e queria que ele me deixasse em paz. Foi então que decidi procurar ajuda. Falei com algumas amigas sobre a situação, e elas me aconselharam a procurar o assistente social responsável pelos alunos, que poderia me ajudar com isso. Eu estava nervosa, mas sabia que precisava fazer algo antes que a situação piorasse. Quando mandei o e-mail explicando a situação, fui prontamente respondida, e a assistente social me pediu para que eu fosse até o escritório dela. Ela também queria falar com Trish e com algumas outras testemunhas que pudessem ajudar a confirmar o comportamento de Chris. A reunião foi marcada, e eu me senti um pouco aliviada, pois sabia que finalmente alguém iria me ouvir. A assistente social ouviu as queixas, coletou provas dos poemas e ouviu testemunhas. Ela ficou muito preocupada com o comportamento de Chris, especialmente em relação aos comentários racistas e às fotos não autorizadas. Ela me assegurou que isso não seria tolerado na universidade e que medidas seriam tomadas. Ela também sugeriu que eu falasse diretamente com Chris para deixar claro que não estava interessada, mas que a mediação entre nós seria feita com a presença dela para garantir que a conversa fosse feita de forma segura. Fui chamada para uma reunião com o assistente social e João. Durante a reunião, eu disse claramente que não estava interessada em qualquer tipo de relação com ele, e que suas atitudes estavam me deixando desconfortável e intimidada. Embora ele parecesse confuso e não entendesse totalmente o que estava fazendo de errado, ele admitiu que havia invadido meu espaço e se desculpou. Quando a questão do racismo foi levantada, ele inicialmente negou, mas depois, com a ajuda do assistente social, reconheceu que não poderia fazer comentários dessa natureza. Ele também concordou em apagar as fotos que tinha de mim em seu celular. Eu me senti mais aliviada por ver que ele estava finalmente ciente de que suas ações não eram aceitáveis. Após essa reunião, Chris foi transferido para outro dormitório. Ele pediu a mudança, provavelmente porque sabia que as consequências poderiam ser graves. A assistente social garantiu que ele seria monitorado e que, se qualquer outro comportamento de perseguição ocorresse, ele enfrentaria mais sérias consequências. Ele foi informado de que não poderia mais se aproximar de mim ou fazer qualquer coisa que fosse considerada assédio. Embora a situação tenha se resolvido, eu continuei a me sentir um pouco desconfortável por algum tempo. A sensação de ser observada demorou a desaparecer, mas, com o tempo, as coisas voltaram ao normal. Eu continuei minha vida universitária com mais confiança e aprendi a importância de falar quando algo não está certo. Agora eu sabia que, independentemente do que acontecesse, não precisava mais lidar com esse tipo de comportamento sozinha. Foi um longo caminho, mas consegui superar a situação. João se foi, e eu segui com a minha vida, mais forte e mais consciente do meu direito de ser respeitada. Eu sabia que, se algo assim acontecesse novamente, teria as ferramentas para lidar com a situação de forma ainda mais eficaz. A universidade era minha casa agora, e ninguém deveria ter o poder de me fazer sentir desconfortável em minha própria casa. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.